Hoje a orientação foi passada para falar do seguinte assunto. Às vezes a gente se pergunta, se questiona, para nós mesmos e para Deus, por que existem algumas pessoas que passam pela vida da gente e quando elas saem, elas deixam a nossa vida um pouco bagunçada, um pouco desorganizada, né? Como se tivesse chacoalhado, entendeu? E às vezes, né, a gente acha ruim, a gente fica pensando por que disso, né? Por que eu deixei essa pessoa entrar na minha vida? Por que essa pessoa fez essa bagunça na minha vida, no meu coração, na minha cabeça? Por que será, né, que existem essas pessoas que fazem isso com a gente? E através desse questionamento, me orientaram com a seguinte história. Existia um lugar, e nesse lugar existiam 2 aldeias. E entre essas 2 aldeias existia uma montanha, né? No meio das 2 aldeias, dividindo elas, existia uma montanha. E em cima dessa montanha morava um ser místico, né? E ele foi incumbido por Deus, né? Deus deu a ele a missão de, uma vez a cada tempo, né? Um determinado prazo de tempo, ele tinha que passar nessas aldeias. E aí, quando ele passava nas aldeias, ele bagunçava tudo, ele sujava a cidade, ele desorganizava, tirava tudo fora do lugar e até destruía algumas coisas. Tipo quando acontece um furacão, uma enchente, alguma coisa assim. Sempre deixava a cidade desorganizada e suja. Nessa primeira aldeia, os moradores eram tristes, amargurados, eles eram ressentidos com essa situação. Eles passavam o ano inteiro lamentando, né, aquela situação, reconstruindo as coisas aos poucos, e nada mudava. Né? Era sempre as mesmas coisas, as mesmas situações, a mesma forma de organizar, e eles só sabiam se lamentar. Perguntar para Deus por que aquele ser existia, perguntar para Deus por que eles tinham que passar por aquilo, né? E só sabiam lá se lamentar e reclamar. E quando esse ser estava passando pela cidade, eles xingavam, tacavam coisas, esbravejavam, humilhavam o ser. Né? Em contrapartida, na outra aldeia, que ficava do outro lado da montanha, quando esse ser passava, era totalmente diferente. Porque nessa aldeia, as pessoas eram um pouco mais evoluídas espiritualmente. Então eles conseguiam enxergar aquilo de uma outra forma. O que eles faziam? Como eles já sabiam que aquilo ia acontecer num determinado período, eles preparavam os seus jovens para aquela situação, né? Então eles davam conselho, eles orientavam e eles preparavam os jovens para aquela situação. E conforme a reação que aqueles jovens teriam diante daquela situação, eles verificariam quais eram as habilidades que esses jovens teriam para direcioná-los, eles dentro da aldeia, para o local onde eles seriam mais bem-sucedidos, né? Então eles ensinavam através daquela situação para os jovens o valor da organização, o valor da limpeza, o valor da união, do trabalho em conjunto, né? E era uma festa quando aquilo acontecia. Eles se preparavam, eles esperavam aquele momento. Aquele momento era muito importante, porque era como se fosse um ritual de preparação, né? De iniciação para aqueles jovens para a vida real, né, para a vida adulta. A forma com que eles iriam agir diante daquela situação iriam dizer que tipo de pessoas eles eram. Então, quando o ser passava na cidade, eles batiam palma, agradeciam, oravam, agradeciam a Deus por aquela oportunidade, por estarem passando por aquilo. E o ser ficava feliz. Então, qual é a moral da história? A moral da história é o seguinte: no ponto de vista do ser místico, é você aceitar
que às vezes você vai ser usado como um instrumento de Deus na vida de alguém para fazer algo que naquele momento a pessoa não vai aceitar e não vai entender e vai ver como uma coisa ruim. Mas que isso faz parte da vida, né? Isso também é ser um instrumento de Deus. Porque mesmo que você se depare com pessoas menos evoluídas que vão te amaldiçoar, te xingar e te humilhar por aquela situação, você também vai encontrar pessoas mais bem preparadas que vão agradecer você por aquela oportunidade. E que nós temos que agradecer a Deus por ser usado como instrumento dele, mesmo que às vezes seja para fazer algo que a gente no momento não ache legal. Mas é uma questão de ponto de vista, porque para uns pode ser legal e para outros não. E vendo pela questão dos aldeões, que todos nós passamos por momentos de dificuldade na vida da gente. Isso é inevitável, faz parte da nossa evolução. Aliás, é a melhor maneira de se evoluir, né? E que o tamanho do sofrimento vai depender da forma com que você vai enxergar a situação. Porque quando nós conseguimos superar qualquer dificuldade na vida, nós automaticamente evoluímos, né? Subimos um degrau. Mas quando nós conseguimos enxergar isso com bons olhos e entender o porquê daquilo e tirar um proveito positivo da situação, nós conseguimos evoluir muito mais. Porque, por exemplo, na aldeia onde as pessoas não gostavam do ser, era uma aldeia sempre igual. Eles não evoluíam nunca, as coisas estavam sempre do mesmo jeito, as pessoas eram tristes, eram deprimidas, eram pessoas, assim, desagradáveis. E do outro lado, nessa outra aldeia, em que as pessoas entendiam e aceitavam aquele ser, era uma aldeia que estava sempre em evolução. Porque como eles preparavam os jovens para aquela situação, todas as vezes em que a cidade era destruída, né, era desorganizada, os jovens sempre reconstruíam ela de uma maneira melhor. Sempre com novidade, sempre com coisas mais atualizadas, para melhorar o bem-estar e a vida das pessoas que estavam ali. É bom para a gente entender que o bem material, ele pode ser substituído, sempre, todas as vezes, milhões de vezes que ele quebrar, ou que ele parar de funcionar, ele pode ser substituído. Mas o que você aprendeu com aquela situação, né, o que você aprendeu ficando sem aquilo, tendo que reconstruir aquilo, ou tendo que mudar e substituir aquilo, vai te tornar uma pessoa melhor, né? Então, uns usavam isso para se lamentar e outros usavam para aprender, evoluir e ensinar. Então, fica a dica, né, dos meus mentores espirituais, que é: tudo vai depender da forma com que você vai enxergar a situação. Não tente enxergar a sua situação de dificuldade e de sofrimento atual como uma oportunidade de você se remontar, se reconstruir, se modificar, se melhorar, né? Aproveita o seu sofrimento, a sua dor, né? Para você chorar, para você ter o autoconhecimento, para entender como você funciona e como as coisas e as pessoas à sua volta funcionam, para você selecionar quem são as pessoas que merecem estar na sua vida e as que não merecem, né? Para você modificar a si mesmo, a sua volta e o seu ambiente, né? Usar a situação como uma oportunidade. Não ver o ser místico como o Senhor destruidor, mas sim ver como o Senhor da oportunidade. E isso só depende da gente.